E aí, fanáticos SK, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se vê? Estou aqui de volta hoje para mostrar mais uma ideia de como utilizar uma garrafa de vidro. Então, para vocês aí, um item que jogaria no lixo, ou pode ser mais alguma coisa que pode estar agregando aí valor ao seu dia a dia. Segunda opção, vamos mostrar para vocês aí. Bom, primeiro passo, a gente vai limpar essa garrafa aqui, preparar ela, deixar ela limpinha para depois fazer o corte. Com esse pedacinho de plástico aqui é muito simples, uma faquinha, um estilete, a gente vai fazendo uns cortinhos aqui, puxando, logo ela sai por inteiro. Dos adesivos, demonstração rápida, a gente tem alguns tipos diferentes. Então, por exemplo, esse aqui de trás, ele é um adesivo plástico, costuma sair com mais facilidade, olha só. E não deixar muita cola, às vezes deixa um pouquinho, às vezes sai assim bonitinho, depois a gente só dá um acabamento aqui onde ficar um pouquinho de cola. Esse mais simples, a gente tem também um tipo de adesivo que não é plastificado, ele é papel, e aí esse aqui costuma dar mais trabalho, aqui parece que está saindo, não, já rasgou o papel. Isso aqui depois é que dá trabalho. Então, se você conseguir tirar de uma vez, legal. Se não conseguir, normalmente eu já vou direto também num estilete, alguma coisinha afiada e vou tirando mais ou menos desse jeito aqui que vocês estão vendo. Vai ficar bastante cola por baixo, então aqui eu já estou tirando de uma vez, fazendo uma boa pressão aqui no adesivo. Então a gente vai conseguir deixar aí o máximo possível só da cola, tirando até um pouquinho desse papelzinho branco que vai ficando aqui, esse residual. O mais importante é tirar da garrafa, né? Dar essa desgrudada dele aqui. Agora, a gente tem um residual aqui e a cola que está bem feia. Para cada cola, também às vezes tem solventes diferentes que tiram melhor, tá? Então eu costumo usar bastante querosene, mas no caso aqui eu vou usar água Raiz. Vocês vão ver a facilidade que a gente vai tirar esse residual. Aí tirei aqui o grosso mesmo da cola que estava na garrafa. A gente pega só um outro pedacinho do pano aqui, diferente de onde a gente tirou o grosso da cola, e passa ele. Ó, a diferença que já está dando. Tá tirando o residual de cola, já está ficando limpinho. A ideia aqui hoje é fazer uma petisqueira ou duas, então a gente vai pegar essa garrafa e cortar ela no meio, de comprido aqui, tá? Para fazer aquele potinho que você põe amendoim, as coisinhas ali. Bom, e para isso a gente vai usar essa máquina aqui, que depois de muito estudo, percebi que era a máquina ideal para fazer corte até em vidro também. Não existe máquina para cortar vidro para fazer esse tipo de trabalho artesanal. É uma máquina que corta porcelanato, que pode cortar tijolo de concreto, pode cortar telha de telhado, coisas de barro. Enfim, ela pode cortar aí muitas coisas, porém ela tem uma serra diamantada, tá? Então, na verdade, não é uma máquina específica para se cortar madeira. Então ela tem algumas coisas específicas que ela corta e que ela é muito boa nisso. Vidro é uma delas. E mais uma, é uma lâmina que trabalha refrigerada, uma máquina que trabalha refrigerando a lâmina conforme ela faz o corte. Até por isso que é para coisas duras, em materiais como vidro, concreto. Então a gente tem uma bomba original da máquina aqui, que está bombeando a água e vai mandar ela para a lâmina. E eu fiz uma adaptação também com mais uma bomba d'água para jogar bastante água nela aqui e deixar ela bem refrigerada. A lâmina não pode aquecer, porque ela depois aquece o material, como vidro, entre outros, e com o calor pode acabar quebrando. Aqui eu ajustei a trava dela para a garrafa ficar bem firme, centralizada, para a gente cortar o máximo ao centro dela possível.
eu vou dar uma ligada nela, vou deixar ela funcionando para passar um pouco de água pela tubulação e pela serra também. Então, para esse equipamento especificamente, eu entendi que quando eu vejo a água espirrando um vaporzinho, como se fosse um borrifador lá para trás dela, é quando realmente a água está passando pela lâmina e está resfriando. Tá? Qualquer errinho desse tipo no processo, de repente a água até está vazando aqui do lado, mas não está pegando muito bem na serra, pode esquentar o material e a gente pode acabar quebrando aqui no processo. Mas vamos lá então. Tá aí, garrafa dividida, ainda ficou até um restinho de vidrinho aqui que a gente pode tirar na serra aqui, eu até vou terminar de tirar na serra, mas o mais importante é o quão limpo sai o corte, certo? E vocês repararam que no vídeo eu às vezes recuava um pouco e voltava com a garrafa na serra, exatamente para ver se está tudo certo com o corte, deixar a serra esfriar mais um pouquinho para tirar do excesso de atrito e voltar com ele. Por que não terminar o corte até o final da forma como eu havia começado, né? Seria com a garrafa de frente e a parte do fundo dela aqui atrás. A serra ia cortar até sobrar o finalzinho. O movimento dela para baixo poderia fazer com que no finalzinho, estivesse faltando só um pouquinho para terminar de cortar, esse movimento para baixo ele é bem agressivo, né? E ele poderia então tirar uma lasca do final do corte. Já é uma dica para vocês por experiência. Por isso que depois eu inverto, ponho a parte mais forte para cima e finalizo o corte dessa forma. Tá, vamos dar só uma lavadinha porque fica com bastante água, com pozinho de vidro, pedacinhos, né? Bom, pessoal, depois do corte, que já é um passo importante, você conseguir um acabamento bom no corte para não ter tanto trabalho na hora de polir, de lixar, então agora a gente vai para a lixa para fazer um acabamento mais fino. Então assim, na verdade aqui ela já está praticamente pronta, porque você vê que a lâmina diamantada corta e não deixa partes cortantes, né? Então é diferente de você cortar no calor, por exemplo, que o vidro separa sem nada lixando. A lâmina diamantada ela corta e desbasta o vidro, né? Esse é o trabalho dela. Então aqui você tem praticamente já uma petisqueira pronta, mas a gente vai fazer um acabamento mais fininho com uma lixa agora. O que eu vou mostrar outro equipamento, que é a lixadeira de bancada, a lixadeira de cinta. E é o que a gente usa aqui para fazer esse acabamento mais rápido também, hoje em dia, não é mais na mão. Bom pessoal, eu vou começar com uma lixa mais grossa e ela é nova, então eu vou ter bastante cuidado para pressionar a garrafa na lixa para não dar nenhum desbaste que possa realmente comer, tirar uma lasquinha, alguma coisa do tipo. Então, com lixa nova e mais grossa, sempre começar mais de leve. Conforme vai utilizando ela, dá para pressionar um pouquinho mais e fazer um trabalho mais sem medo de acontecer nada com a garrafa. Bom pessoal, então a gente tem a garrafa que foi só cortada aqui com a nossa máquina, com a serra diamantada, e temos aqui a que já começou com o trabalho de polimento. Então, na verdade, a diferença é grande, vai ficar mais lisinho, né? Também diminui mais ainda as areazinhas cortantes que sobrarem,
E agora a gente tirou todo o esbranquiçado, né? Então é só realmente fazer um acabamentozinho agora nas laterais com uma lixa bem fininha. Tá aí, pessoal, pronto. Garrafa de vinho, petisqueira.